Mateus 18, nós vamos ler a partir do verso 21. Enquanto você vai achando, eu manifesto a minha alegria em ver cristão que ama estar no culto de ensino, ama a palavra de Deus. Venha sempre. Dois momentos muito especiais. É o culto de terça e o culto da manhã de domingo na escola dominical, porque a gente tira um tempo para ler alguns versículos, meditar na palavra de Deus, e isso é muito bom. Os outros cultos temos palavras, mas geralmente é 40, 45 minutos, e aqui geralmente é 1 hora, né? 1 hora de palavra, isso é muito bom. A palavra, meus irmãos, é o que nos direciona nesse mundo tão doido, esse mundo tão maluco que nós estamos vivendo. Se nós não tivermos essa bússola, a direção pela palavra, a gente se equivoca, a gente se confunde, a gente é enganado, a gente tropeça e cai. Portanto, vivam uma intimidade com a palavra, resgatem isso na vida diária de vocês, o amor pela palavra. Isso faz toda a diferença na caminhada. Louvo a Deus pela vida do pastor Jais, do pastor Aguiar, que sempre estão aqui na terça. A gente não pode estar toda terça, mas sei que eles estão aqui sempre alimentando vocês. Vamos então meditar na palavra de Deus. Antes de nós lermos ali Mateus 18 e o verso 21, quantos acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus? Levante a mão. Eu não disse que a Bíblia contém, a Bíblia é a palavra de Deus. Você crê nisso? Amém? Quantos de vocês acreditam que os ensinos de Jesus são a verdade? Levante a mão. Glória a Deus, glória a Deus. É porque é disso que nós vamos falar, os ensinos do Senhor, a palavra de Jesus. Diz assim, Mateus 18, 21. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou-lhe: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar conta com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantia de prata, 100.000 talentos. Como não tinha condição de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fosse vendido para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo, tem piedade de mim, e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Verso 28. Mas quando aquele servo saiu, ele encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou: por favor, tenha paciência comigo, misericórdia, e eu lhe pagarei. Mas ele não quis saber. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes, e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o seu servo e disse: servo mau, eu cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, o seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Vamos ler de novo o 35 que está ali na tela? Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. Pode sentar, meus irmãos. Pastor Aguiar, ele tem falado a respeito desse assunto imunize-se nas terças-feiras. Terça passada foi o pastor Jaiso que ministrou. E hoje eu gostaria de continuar essa série de reflexões falando imunize-se contra a
amargura. Imunize-se contra a amargura. Eu não gosto de chegar atrasado no culto. Hoje eu cheguei atrasado, porque a demanda de atendimento, às vezes, é muito longa. Hoje, entra um, sai outro, até antes de subir aqui, atendendo. O interessante é que nós, infelizmente, vemos como essa pauta da amargura, da mágoa, do rancor, a falta de perdão, ela está atrelada há muita gente adoecida na alma, há muita gente enfrentando problemas, dificuldades, está ali. Há um tempo atrás, uma mãe desesperada, pastor, eu não sei o que eu faço com as minhas filhas, elas se odeiam. A família está destruída por causa da mágoa, a amargura que uma tem pela outra, a ponto de, e naquela semana que ela veio procurar, uma tinha pego a faca para matar a própria irmã de sangue. Começo desse ano eu atendi uma senhora de 60 anos para mais, cabelo branco já, a pele já enrugada, e ela falando do que aconteceu na adolescência dela, com a humilhação que ela sofria pelo pai, a amargura que ela tinha, a ponto de, até hoje, ela não conseguiu resolver isso. Vai visitar a família, aquele climão, as coisas estão atravessadas, nada flui por causa da amargura. Nessa semana, também atendi um caso de coisas que aconteceram lá atrás, aos 12 anos mais ou menos, que até hoje, mal resolvido, aquilo desperta, na verdade, tanto sentimento ruim que tem levado essa pessoa a tomar decisões totalmente erradas e equivocadas para a sua vida. Enfim, é uma realidade que nós precisamos estar atentos, porque a falta de perdão vai gerar essa amargura que traz consequências extremamente negativas para um ser humano. O C.S. Lewis, aquele grande escritor das Crônicas de Nárnia, que foi um grande cristão também, escreveu muitas coisas para a nossa edificação, ele já dizia, falar de perdão é algo muito fácil, praticar já é outra história. Exercer é muito mais complicado. E a gente sabe disso porque na vida nós vemos o tempo inteiro as pessoas com dificuldade de lidar com isso. Alguém me machucou, alguém me magoou, alguém me feriu, alguém me traiu, eu fui passado para trás, fizeram isso comigo e não dá. E a gente, claro, precisa ter alguma reação diante de tudo isso. E geralmente a reação, então eu não vou falar mais desse assunto, porque quando eu falo dói, não estou bem, e entra ano, sai ano, e a pessoa acha que aquilo, por não vir nos seus lábios, está resolvido. Mas está ali, uma erva daninha prejudicando todas as coisas. Não, eu não vou mais visitar essa pessoa, nunca mais vou naquela cidade, eu nunca mais cruzo perto daquela casa, então está resolvido, mas está ali, está dentro de você. E por mais que você finja que esqueceu, por mais que você não passe naquela rua, não volte naquela cidade, não foi resolvido no seu coração e a amargura vai gerando grandes problemas. Na verdade, se nós pararmos para observar todas as mazelas de uma vida, todas as mazelas de uma história, tudo aquilo que atrai o mal, seja uma guerra, algo que envolve nações, pode ter certeza, ódio, rancor, amargura, falta de perdão estão ali. Uma família destruída, um casamento desfeito, você vai encontrar a amargura presente. Seja, como nós falamos tanto no Setembro Amarelo, alguma pessoa que cai na depressão e muitas vezes tenta tirar a própria vida, busca o suicídio como solução. Converse com essa pessoa. Você vai encontrar a amargura sempre presente. O que as pessoas muitas vezes esquecem é que a amargura, ela é como qualquer outra coisa na vida. Se você dá atenção para aquilo, se desenvolve. Ou, mesmo que você tenta camuflar, mas a sua mente remói aquilo,
é o processo de alimentação e fortalecimento, e aquilo vai crescer. Você pode pegar qualquer coisa, pega esses músicos abençoados que cantam tão bem, tocam tão bem, né? Deixa eu usar o Juan como exemplo. A gente ama o violão do Juan, ele cantando e tocando aqui junto com a sua esposa. Pergunta para ele como ele se dedicou a isso, como é que era no começo. O começo eram uns negócios tudo desafinados, e vai melhorando, até que depois provavelmente fez uma serenata para a esposa, ela gostou, muito treinou, muito deu atenção às cordas do violão, e hoje sai um som agradável daquilo. Sei porque eu fui músico, eu toquei muitos anos nessa banda saxofone, do lado dos parentes aí, né, da Ana e tal. O treino, a dedicação, horas no instrumento, vai ser um som de maior qualidade, a minha leitura de pauta melhora, e assim por diante. É a dedicação. Ou qualquer outra coisa na vida. Quanto mais você se dedica, melhores resultados você tem. Para as coisas ruins, é do mesmo jeito. Se você dá atenção para algo ruim, se aquilo está na tua mente, se aquilo está no teu coração, pode ter certeza. A tendência não é diminuir, vai ganhando cada vez mais terreno, mais força e assim por diante. É algo que aconteceu e você não consegue esquecer, por mais que você finja e os seus lábios não falem no assunto. A tua mente não se desliga daquilo, você está alimentando e aquilo está crescendo. É interessante, tem um versículo na palavra de Deus, nós vamos tratar dele hoje também, que é Hebreus 12:15. Onde o autor aos Hebreus, ele está falando justamente disso, e ele é muito duro, incisivo, e ele vai dizer assim: cuidem, que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Nós já vamos falar mais desse versículo. Agora, a ilustração que ele usa é interessante. Ele pega a questão de uma árvore, que tudo começa com o quê? Com uma raiz, e daí vem essa expressão, raiz de amargura. O pastor Aguiar pregou muito sobre semente, vocês sabem melhor do que eu a respeito disso. Algo que começa pequeno, mas vai desenvolvendo. Começa oculto, mas de repente aquilo começa a sair para fora da terra, vai os galhos aparecendo e assim por diante. Olha também pela perspectiva negativa, porque o texto bíblico nos traz isso, é uma raiz de amargura, algo que vai sugando a água, algo que vai crescendo, mas uma hora isso vai sair para fora. Está crescendo. Você não percebe porque você fingiu que não está acontecendo, você consegue manter o seu sorriso, até se é uma pessoa próxima, você consegue fingir que não tem nada, mas de repente aquilo sai para fora. É em palavras, é numa escolha, é numa atitude, ou em algo muito grave que pode acontecer, mas a raiz estava lá, germinando. E uma hora ela sai para fora. Como nós não somos perfeitos e não estamos no mundo perfeito, a bem da verdade é que todos nós aqui, porque as crianças já saíram, nós somos adultos, todos nós aqui já fomos machucados, já falaram mal de você, já te traíram, já tentaram puxar o teu tapete. Ou será que tem um ser humano que passa nessa terra e não sofre isso? Todos sofreremos, todos passaremos. Portanto, o mais importante é o que nós vamos fazer com isso. O que vamos fazer com as dores que nos causam e com aquilo que nós também, não sendo perfeito, causamos e causaremos nas outras pessoas. Nós precisamos aprender a nos imunizar contra a amargura, para que a amargura não encontre espaço na nossa vida e a gente venha solucionar esses problemas. Por isso o texto que eu li, ele nos ajuda pelo menos a entender um pouco essa necessidade que nós temos de liberar perdão, que é um dos principais fatores que eu quero tratar hoje, que gera essa amargura. Precisamos aprender a perdoar. O texto que nós lemos de Mateus 18, se você pegar todo o capítulo, é muito interessante, porque o capítulo é um capítulo onde os discípulos, eles estão brigando entre si, discutindo e querendo saber quem era o maior no reino de Deus. Aparentemente, pelo menos eles estão preocupados com o reino de Deus, né? Eu espero que isso seja algo também que esteja no teu coração. Eu quero saber, realmente, o que importa no reino de Deus?
O reino de Deus é por aquilo que nós vivemos, ou seja, deveríamos viver nós cristãos. Nós não estamos preocupados com os reinos terrenos, é o reino de Deus. Então, eles também, né? Querem saber quem é o maior no reino de Deus. E daí, nós vamos ver o Senhor Jesus, ele entrando em alguns assuntos. Primeiro deles, eu vendo as crianças aqui, eu fiz uma ligação já com o texto, né? Jesus começa dizendo, olha para as crianças, elas são um grande referencial. Se não se tornarmos, os adultos, se não se tornarem como uma criança, não tem já lugar no reino de Deus. O interessante é que o Senhor, ele vai pegar, ele fala das crianças, ele já emenda falando de perdão. Eu acho isso interessante. Talvez era já um indício, o Senhor mostrando para nós aprendermos com as crianças a perdoar. Alguns confundem. O Senhor não está falando que a gente precisa ser menino, viver na imaturidade. Não. Pelo contrário, Paulo ele vai dizer, olha, quando eu era menino eu fazia coisa de menino, mas eu vinha crescer e tal. Agora o Senhor Jesus, ele usa algumas coisas para nos ensinar. E as crianças são um exemplo disso. Muito interessante. Ele entra para falar de perdão. Você já viu criança brigando e depois se perdoando? É assim, ó. Muitas vezes. Eu já vi criança brigando. E o grande problema é quando os pais se metem na briga. Você já viu o pai numa escola querer defender o seu filho e briga com o pai da outra criança ou com a mãe da outra criança? Gente, é caótico e vergonhoso. Por quê? Porque as crianças estão ali e se briga, e se bate e tal. E os pais, porque era do meu filho, o teu filho pegou e tal, e começa a se brigar também, a xingar. Passa 5 minutos. As crianças estavam brigando, estão brincando junto. E os pais passam o resto do encontro lá, bicudo um com o outro. Por quê? Criança perdoa fácil. Criança, ao mesmo tempo que briga, e é o inimigo, de repente é o amiguinho que quer se deixar, né, quer ir para a casa dele e continuar a brincadeira. É desse jeito. Jesus, ele então agora vai falar a respeito do perdão. E de repente, né, Jesus começa a ensinar, olha, quando você tiver alguma coisa contra o seu irmão, uma ofensa, uma desavença, algumas coisas você precisa fazer. Jesus vai falando passo a passo. Primeiro, você vai e trata com ele, dialoga com ele, conversa com seu irmão, tenta ajustar as coisas. Não deu, teu irmão não aceitou o perdão, não aceitou a explicação, ainda está amargurado, faz o seguinte, chama duas pessoas como testemunha, para que vejam que você queria acertar as coisas, e leve essas pessoas para conversar junto, como testemunha. Se o teu irmão não aceitar ainda assim o teu perdão com 2 testemunhas, leve para a congregação, aonde você pertence, o grupo que você está inserido, se mesmo assim, para ele não ter jeito, nem diante da congregação, então você viva a sua vida, né? Daí ignora, a tua parte você fez, você botou para fora e tentou perdoar, agora é com ele. E daí Pedro, ele surge, no versículo que nós lemos ali, né, a partir do verso 21, Pedro ouvindo essa história, quis dar uma de bom. Pedro quis mostrar que ele era o bambambam. Então Pedro surge dizendo, Senhor, quantas vezes nós devemos perdoar o nosso irmão? E ele joga lá em cima, porque ele mesmo faz a pergunta, e ele insinua uma resposta fora da média, bem acima da média. Ele vai dizer, até 7 vezes. Imaginava ele que ganharia um elogio, por quê? A tradição dizia que uma pessoa deve perdoar até 3 vezes. Eles tinham essa decisão, era um consenso no meio do povo judeu, não apenas baseado no que um rabino dizia, o rabino Yosef Ben Hanani, ele falava isso até 3 vezes, mas era uma interpretação, lá do livro de Jó 33, 29 e 30, vai dizer isso, Deus faz essas coisas ao homem, 2 ou 3 vezes, para recuperar sua alma da cova, a fim de que refugia sobre ele a luz da vida, ou seja, eles faziam uma interpretação, olha, você perdoa a mesma pessoa até 3 vezes, daí Pedro, ele dobra, e acrescenta 1, né, até 7 vezes, e Jesus então chega para ele com os 2 pés, em vez de elogiá-lo, não Pedro, até 70 vezes 7, ou seja, também não é para fazer o cálculo, quanto que é 70 vezes 7, o Senhor Jesus estava ensinando para que você precisa perdoar sempre, ou seja, não fica com a ofensa para você, libere o perdão, não fique com essa amargura, não fique com a mágoa.
E daí, se isso já não bastasse, se o Senhor já só falando isso já era para as pessoas entenderem o que Ele queria dizer, o Senhor Jesus, Ele pega pesado. Pega pesado. Ele vai contar essa parábola. Gente, por que eu perguntei, antes de nós lermos para você, se você acreditava que os ensinos de Jesus são a verdade? Porque qualquer um que ouve o peso dessa palavra e ainda quiser ficar guardando mágoa e rancor e amargura no coração e não perdoar, você não entendeu o que Jesus quis dizer. Nós precisamos perdoar, porque isso imuniza a nossa alma da amargura. Mas, um peso a mais, conforme a palavra de Jesus, para nós entendermos. Por quê? A amargura, escute isso, a amargura, ela compromete os projetos de Deus para a nossa vida. Isso precisa incentivar você jamais querer guardar amargura no seu coração, porque ela compromete os projetos de Deus para a sua vida. Ou seja, eu estou dizendo para você que a amargura te afasta de Deus. Não apenas te afasta do teu irmão, da pessoa que te ofendeu, mas ela também te afasta de Deus. Por quê? Se afasta de Deus, qual o nome que nós damos para tudo aquilo que nos afasta de Deus? Eu perguntei, gente, pode responder. Pecado. Pastor Lidial, o senhor está dizendo que a amargura é pecado? Eu não, Jesus. Eu não, a Bíblia. O texto que nós lemos de Hebreus 12, 14, esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá ao Senhor. Olha só, nós gostamos de memorizar esse versículo. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Portanto, cambada de homossexual, sejam santos, porque vocês vão para o inferno. Você que está fumando, sem santidade. A gente aponta o dedo. Mas a gente esquece de olhar o contexto. A continuação diz, sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Isso aqui é muito forte, na minha opinião. É muito forte. Porque o Senhor está falando de santidade, de pureza, e de repente Ele fala, raiz de amargura no coração contamina. Consequentemente, te afasta de Deus. Consequentemente, é um bloqueio para você viver em santidade. A amargura afeta você e afeta todos os que estão ao seu redor. E se nós fomos chamados para a santidade, nós fomos chamados para quê? O que é a santidade? É procurar ser parecido com o Senhor. Um outro versículo que nós amamos, sede santos porque eu sou santo, diz o Senhor. Então, se Ele é a nossa referência, vamos olhar para o que diz Mateus 18:35. E daí, a parábola é muito forte. Porque o verso que nós lemos e que está na tela ainda, vai falar que Deus, Ele vai fazer com aqueles que não perdoam o seu irmão, do mesmo jeito que o Senhor da parábola fez. O que o Senhor da parábola fez? O verso 34 diz assim, irado, o seu Senhor entregou aos torturadores, até que pagasse toda a dívida. Deus se ira com quem não perdoa, porque Deus quer te ver bem, e quando você não perdoa, a raiz de amargura está ali, você está se destruindo, rompendo tua ligação com Deus, e as consequências são extremamente graves. A parábola ela é bem clara, alguém que devia, o texto vai dizer, que era uma quantidade absurda, 10.000 talentos. Sabe o que é 10.000 talentos? É uma quantidade que se deve, que não pode se pagar. Porque um historiador ele vai chegar a dizer
que naquela região onde estava o povo judeu, todos os impostos somados não davam 5.000 talentos. Então você imagine uma pessoa com uma dívida de 10.000 talentos. É um negócio absurdo. Mas o Senhor olhou, aquela pessoa pediu misericórdia, e o Senhor perdoou os 10.000 talentos, uma dívida impagável. E quando aquele homem sai dali perdoado, ele encontra um outro que lhe devia, mas era só, o texto vai dizer, 100 denários, ou seja, era 100 dias de trabalho, que aquele homem que devia trabalhar, se ele pagava a dívida. E daí, ele não perdoa, bota na cadeia, manda castigar. Quando o Senhor maior ouve aquele que recebeu perdão e não quis perdoar aquilo que ele fez, então o versículo 34 traz ele, bota os torturadores e não vai sair enquanto paga a dívida. E Jesus está dizendo, Jesus usando ainda a expressão Pai, o meu Pai vai fazer com aqueles que não perdoarem. Bom, nós aprendemos na oração do Pai Nosso isso. Quando você não perdoa, você literalmente está correndo um sério risco, porque você bloqueou a liberação de perdão sobre você. Nós oramos, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, é loucura fazer essa oração com raiz de amargura no coração, porque você está dizendo que só é para Deus te perdoar se você liberou perdão. Essa é a oração do Pai Nosso. Mas o que Deus quer nos ensinar? Ele quer nos ensinar que se Ele, que nunca errou, é perfeito, perdoou as ofensas que nós causamos a Ele, quem somos nós para não perdoar? Fomos perdoados por Deus. Que ousadia a nossa não querer perdoar. Paulo, ele vai dizer assim em Colossenses 3:13, suportem-se uns aos outros e perdoe as queixas que tiverem. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. É interessante, né, porque ele usa, mais uma vez, o Senhor como nosso referencial. Jesus é o referencial, Jesus fez isso por nós, como ousamos não fazer? Pastor Lediel, eu fico com o que o C.S. Lewis disse, falar disso é bonito, o difícil é praticar, de fato. Várias pessoas muitas vezes chegaram para mim, eu sei que Jesus perdoou, mas eu não sou Jesus, eu não consigo perdoar. E daí eu sempre falo para aquela pessoa, Jesus nunca deu o golpe do baú em ninguém. A chamada para o Evangelho é clara. Quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Ou seja, a tua vontade de vingança, a tua vontade de não perdoar, a tua vontade de manter a raiz de amargura como algo de estimação, precisa ser morto, porque a partir do momento que você serve a Jesus, isso é crucificado. Não importa mais aquilo que você sente, aquilo que você acha. Você se tornou servo de Cristo, escravo de Cristo. Importa o que Ele manda, a gente tem que obedecer. E é claro, nós não estamos só para isso, porque o Espírito Santo em nós é quem nos capacita a viver em amor e a perdoar. Realmente. Você acha que se dependesse de mim, se dependesse de você, nós já tínhamos matado meio mundo? Não é verdade? Se dependesse da nossa natureza humana, a gente revidava, a gente já tinha comprado arma e feito um monte de coisa errada aí. Mas o Espírito Santo em nós nos gera essa consciência. E a força do Espírito Santo em nós é que nos capacita a perdoar. Quando a nossa natureza caída está dizendo, revide, se vingue, faça alguma coisa. É assim. E essa é a vida cristã. O negar a si mesmo é todos os dias, não é apenas uma vez na vida, quando você levanta a mão e agora sou crente. É todo dia crucificar esse velho eu. Quando nós não perdoamos, nós estamos comprometendo o nosso relacionamento com Deus. Jesus, ele conta a parábola
do filho pródigo. E ela é linda também porque revela isso. Um filho, que era o mais novo, se rebela contra o pai, humilha o pai, envergonha o pai publicamente e vai. Desperdiça todos os bens que pegou do pai. A expressão é muito forte, porque a minha herança não é para quem está vivo, herança é só quando o pai morre que você obtém. Mas, ou seja, aquele filho estava dizendo, eu quero a parte da minha herança, estou me lixando para você morra, pai. E sai, desperdiça tudo, vivendo a porcaria de vida, cai em si, volta. O pai, que era para estar ofendido, o pai perdoa. O pai perdoa. E daí o que acontece? O irmão mais velho não perdoa. O irmão mais velho está indignado com a situação, não entendendo ainda como o pai perdoou. E o interessante que a preciosidade do detalhe dessa história é linda, porque revela como aquela mente do filho mais velho, que não saiu de casa, estava ali, mas como ele não sabia desfrutar do amor do pai. O texto é bem claro, porque o pai precisa abrir a visão dele. Meu filho, tudo que eu tenho é teu. E ele brabo, brigando por um cabrito. Eu nunca tive um cabrito para festejar com meus amigos, agora vem esse teu filho que fez tudo de errado e você mata aquele que estava na engorda? E o pai precisa abrir os olhos dele. Filho, tudo que eu tenho é teu. Eu sempre estou aqui. Você sempre está aqui comigo. Ou seja, o que os detalhes dessa história revelam? Acha que está na casa do pai apenas porque o corpo está ali, mas o coração está longe do coração do pai. Na verdade, o filho mais velho nem conhece o pai, até o outro que era pecador e fez um monte de lambança, ele reconhece, puxa, até o empregado dos meus pais é melhor tratado do que eu estou vivendo, vou voltar e vou pedir perdão. Essa é a realidade quando a amargura está num coração. Você perde a noção de quem é o seu Deus. Você literalmente está confuso a respeito do teu papel em Deus, da tua identidade em Deus e do que você pode desfrutar em Deus. E por isso que tem gente, às vezes, dentro da igreja, né, brigando por coisa tão pequena, brigando por um cabrito, porque não entendeu ainda que ele é filho de Deus e tudo é dele. Basta tirar a amargura do coração. É fantástico quando nós olhamos esses detalhes a respeito dos ensinos do nosso Senhor. Então, meus irmãos, primeira coisa que você precisa entender é que a amargura, ela compromete os planos de Deus para a sua vida, te afasta do Senhor, e daí, eu não preciso dizer mais nada, longe do Senhor, nada mais faz sentido, nada mais presta. Na verdade, abre-se uma porta para a atuação maligna. Não pense que se você não está aberto para uma atuação divina, você está numa zona neutra. Não existe zona neutra. Se Deus não está atuando na sua vida, quem que vai estar atuando? É isso mesmo. O diabo, o capeta, chupa-cabra, não sei como que você quer chamar. Capiroto e assim por diante. Mas você está aberto para atuação maligna. É desse jeito. Lembrando agora, no caso das duas irmãs ali que queriam se matar, depressão assolando o coração, vendo vultos dentro de casa, uma atuação demoníaca clara. A brecha da amargura abriu e os demônios estão ali atuando. Então, é muito sério. E a segunda verdade que eu quero falar hoje aqui, além de comprometer o relacionamento com Deus, a amargura, ela compromete toda a sua qualidade de vida. Ela te adoece. Ela impossibilita você de alcançar o que Deus planejou para você. Como diz um escritor famoso, quando tem amargura na alma, é a mesma coisa eu estar bebendo veneno esperando que o outro que morra. E não vai morrer. Porque está ali contigo. Uma vez eu dei um testemunho aqui, de algo que aconteceu uns 2 anos atrás. Eu vou fazer 17 anos de casado.
Não, 17 anos de casado. Homem é ruim, né, com essas datas. Quando estava ali com uns 15 anos de casado, olha a cena. Eu estava numa reunião aqui embaixo, né, vários pastores, de repente a secretária vem, pastor Lediel, tem uma pessoa ali que precisa falar contigo, e ela disse que é urgente. Eu falei, tá bom? E fui lá, fui atender. Uma pessoa, sabe o que é uma pessoa chorando desesperadamente, a ponto de soluçar? Eu atendi a pessoa, eu preciso te pedir perdão. Eu nem reconheci a pessoa. Eu preciso te pedir perdão. Então, mas você precisa pedir perdão. Por quê? Porque quando você casou, 15 anos atrás, quando você casou, eu falava que era uma criança casando, um moleque casando não ia dar nada. Eu casei com 19, a Júlia tinha 17. Né? Olhando, quem sabe por hoje, 2 crianças. Ele falou, não sei para quem, criticou, né? Era 2 crianças casando, enfim, falou mal. Eu nunca soube disso, nem sabia quem era a pessoa, mas aquilo me despertou. 15 anos a pessoa sofrendo, com algo trancado na alma dela, por causa da amargura, falta de perdão. Na hora, claro, eu abracei, perdoei aquela pessoa e disse, vai em paz, né? Eu não sabia, eu não sofria. Ele, que manteve aquilo dentro dele, estava sofrendo. Voltando à parábola do filho pródigo, o filho que fez um monte de coisa errada, recebeu o perdão do pai. Estava sentado na mesa, festejando, com túnica nova, anel no dedo e sandália no pé. E o outro estava lá, birrento lá fora. Por quê? A amargura no coração. Dr. David Bewing, no livro que ele fala sobre culpa, ele cita um estudo em Harvard e ele aponta 75% das pessoas doentes emocionalmente têm alguma ligação com culpa e amargura. A ciência hoje fala daquilo que a palavra de Deus já mais de 2000 anos atrás falava. Paulo, ele vai escrever na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 10, se vocês perdoam alguém, eu também perdoo, e aquilo que eu perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês. Olha só, Paulo falando de perdão. Por que ele perdoou? A fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós. Isso aqui é interessante. Paulo, ele está dizendo, quando há intriga, amargura, mágoa e rancor, Satanás tem vantagem. E ele vai usar disso, porque ele é muito astuto. Ele tem vantagem para destruir a vida das pessoas. E claro, ele está escrevendo isso para uma comunidade eclesiástica, ele está escrevendo isso para uma igreja. Ele está dizendo, gente, escutem, vamos se perdoar. Se tem coisas aí, vamos se perdoar. Porque quando a gente não perdoa, o diabo, ele atua no meio da igreja. E vai ter vantagem no meio da igreja. Birra, confusão, desavença, diz que fofoca, maledicência, e assim por diante. Todas as outras coisas vêm junto. Ou seja, o diabo tem legalidade quando a amargura está presente, a alma adoece, a mente não consegue sossegar, o corpo é afetado, são muitos e muitos estudos que mostram e comprovam isso. É claro, é equívoco querer generalizar, né? Achar que todos os problemas de estômago, que todos os cânceres, é problema de amargura, culpa e falta de perdão. Não estou generalizando, mas não tenha dúvida, que muitos são resultado disso, pode ter certeza. Faça um teste por você. Veja como que está o teu intestino, o teu estômago, quando você está brigado com alguém. Cara, tudo perde o sentido, o sabor, né? A gente sente no corpo a realidade disso.
A palavra de Deus vai nos mostrar o quanto isso destrói os relacionamentos mais próximos, como familiares. Como não se lembrar de uma história de um Esaú e Jacó? As palavras, e isso eu estou falando da versão traduzida já para português, eu não conheço hebraico, mas eu sei que é muito mais forte quando você se lê as coisas no original. Gênesis 27, 34. Como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, ele bradou com profundo amargor na alma e disse: abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu o pai: olha, já veio o teu irmão e astuciosamente tomou a sua bênção. Olha a expressão, né? Com profundo amargor na alma. E você sabe o que deu? Um caçando o outro a ponto de matar, tirar a própria vida. E o que falar dos filhos de Jacó, que vendem o irmão José? É interessante. Eles vendem José para o Egito. E daí, depois de alguns anos, há ali, né, algumas controvérsias. Alguns acreditam que passou-se em torno de uns 20 anos, 18 anos, enfim. Mais de 15 anos passou. Quando a fome chega, José agora é governador do Egito e eles vão lá. Quando acontecem as cenas lá, de José permitir, né, que a taça voltasse nos sacos de alimento e tal, e eles encontram aquilo, meu Deus, tal. O que eles falam? É aquilo que nós demos para o nosso irmão. A gente está pagando agora o preço. Ou seja, passou-se alguns anos e ainda estava atravessado na alma. Enfim, olha a cena. José se revela, vem Jacó para o Egito, a família na bênção. Passa-se alguns anos, o pai Jacó vivo. Mas quando o pai Jacó morre, ainda está atravessado lá. Eles vão para José, e o texto de Gênesis 50, 18. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, nós somos os teus escravos. Por quê? Porque eles achavam que quando o pai Jacó morresse, acabou. Achavam que José, né, estava só mantendo a aparência para o pai morrer bem, mas agora ele vai se vingar. Ele se sentindo culpado, amargura no coração. José, porém, lhe disse: não tenham medo, meus irmãos. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que a vida de muitos fossem preservada. Eu vou sustentar e cuidar de vocês. A reação linda de José. Ele deveria ficar, pela ótica humana, com amargura no coração, mas ele abriu mão disso, vivia bem, feliz, acolhendo quem precisava. Agora os irmãos estavam com aquilo ainda atravessado. Milhões e milhões e milhões de pessoas hoje vivem aprisionadas na amargura, no pecado, no rancor, no ódio, no desejo de vingança, sofrendo, vivendo vidas medíocres, vidas infernais, vidas apodrecidas, vidas rancorosas, vidas sem brilho, vidas de aparência. Por quê? Não aprenderam a se imunizar contra a amargura. A palavra de Deus, ela já nos dá o maior incentivo para nós nos imunizarmos, que é o quê? É entender que em Deus é possível e que nós não temos em Cristo, sendo cristão, nós não temos o direito de alimentar a amargura e deixar ela crescer. Nós não temos o direito, porque nós somos daí como aquele servo que recebeu um grande perdão da dívida, mas queremos cobrar das coisas pequenas. O que Jesus queria dizer? Ele queria dizer sobre ele. Se ele, que não errou, não pecou, foi perfeito na caminhada, fez tudo do jeito que deveria fazer, nunca traiu ninguém, nunca mentiu para ninguém, nunca passou a perna em ninguém, nunca deixou dívida, nunca fez um calote. Você sabe o que é? Jesus nunca mentiu sobre alguém, nunca falou mal de alguém.
esse é Jesus. Sempre pela verdade, sempre no correto, nenhum deslize. E quando a humanidade mostra o seu lado mais vil contra Jesus, esmiuça o seu corpo chicotada, pregam ele numa cruz, a primeira frase: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Perdão. E daí vem o Lediel, pecador, errante, já mentiu muitas vezes, já fez muitas coisas que não devia. Eu chegar aqui, para quem me ofendeu, dizer que não vou perdoar? Eu estou me colocando na posição daquele servo que foi perdoado e não quis perdoar. O juízo de Deus vai vir sobre mim, sem falar que eu estarei comprometendo toda a minha qualidade de vida. Estarei comprometendo meu casamento, estarei comprometendo minha vida profissional, minha vida financeira, claro. Se você não perdoa, é como um carro andando com freio de mão puxado. Sempre tem algo te trancando, sempre tem algo minimizando o seu potencial. Mas pastor Lediel, eu faço tanta coisa boa, eu produzo, eu sou eficiente. Libere esse perdão, tire a amargura do coração para você ver o que você vai fazer. Daí sim você vai ver qual é o teu nível de produtividade, porque a vida é assim. Então, a palavra de Deus, ela é bem clara para nós, ao nosso respeito, quando se fala de perdão. Então, para nós finalizarmos, o meu recado hoje, baseado na palavra de Deus, é: imunize-se contra a amargura. Reconheça que existe. Não estou aqui dizendo para você negar. Reconheça. Não, eu estou ainda atravessado com aquela pessoa. Eu tenho um ódio por aquilo que aconteceu há 20 anos atrás. Reconheça. Permita que isso venha para fora, para poder ser sarado. Não, pastor Lediel, eu lembro, mas eu não sinto mais nada. Ok, que bom. Então, fica tranquilo, isso não é raiz de amargura. Porque a raiz de amargura é aquela lembrança que quando vem, dói. Quando vem, te incomoda. Quando vem, te deixa para baixo. Isso precisa ser tratado. É uma ferida que está aberta. Reconheceu? Coloca diante de Deus. E busque compreender cada vez mais a graça do Senhor. Porque é desse jeito mesmo. Você não vai encontrar força em você mesmo para perdoar. Mas quando a gente tem um encontro com a graça nos capacita e nos possibilita. Depois, pare de procurar quem é o culpado. Eu estou assim porque a fulana fez isso. Eu estou assim porque o ciclano fez daquele jeito. Eu estou assim porque o meu tataravô fez. Não, para. Eu estou assim porque a minha reação para com aquilo que fizeram comigo não foi uma reação de acordo com a vontade de Deus. Mais importante do que fazem para você é o que você vai fazer com o que fizeram para você. Eu falei, nós estamos no mundo mau, no mundo caído. Nós estamos numa sociedade perversa. O Senhor Jesus não disse, olha, eu vos mandarei como lobos no meio de ovelhas. Aí era uma festa, né? Imagine, lobo no meio de ovelha, a gente traga tudo. Não. Eu vos envio, é como ovelha, no meio de lobo. E eu pergunto para você, qual a chance de ovelha sobreviver no meio de lobo? Só pela ovelha é 0. Mas se o pastor está junto, opa, daí a coisa muda. Se o pastor está junto, daí a gente tem chance. Daí a gente tem garantia de proteção. Então não é por você, é Ele em nós, Ele conosco, que vai fazer alguma coisa acontecer. E daí, meu irmão, tem que ter atitude. Tem que ter atitude. Não é boa intenção, não é, bateu aquela vontadezinha, mas não sei, não. É você ter atitude. Faça isso. Mês passado eu atendi uma pessoa, uma moça,
casada, com 2 filhos. Ela tinha uma raiz de amargura profunda contra o pai. O próprio pai violentou ela sexualmente quando era criança. Aquilo até hoje destrói ela, destruía. Não conseguia perdoar, de vez em quando caía em depressão, comprometia o relacionamento, a vida sexual do casal era comprometida de várias maneiras, prejudicava o casamento, deixava ela irritada com os filhos, um negócio assim, lá de trás, da infância dela, comprometendo toda a vida cotidiana no dia a dia. E eu falei para ela, isso precisa sair do teu coração. Como? Você precisa ter uma atitude. Precisa ter uma atitude. Pastor, o senhor não sabe como que é a minha vida. Quando nós estamos em família, aquele fim de ano, os parentes, é o pior momento da minha vida. Não apenas pelas lembranças que eu tenho, mas até o medo da minha filha e do meu filho se relacionar com ele. Bloqueios, e o diabo batendo palma, fazendo a festa. Falei, bota para fora. Hoje você é uma cristã, hoje o teu pai é um cristão, por mais que estão fingindo que nada aconteça, você está vendo a tua vida todo dia, é uma porcaria de vida. Ela protelou, até que esse homem ficou doente. Uma doença grave, para a morte. E daí a minha suposição, o que eu acredito, que tudo tem a ver, porque quem comete algo desse nível, também não dorme em paz. Foi definhando e ela teve coragem. Ela disse, pastor, quando eu botei para fora, quando aquilo veio à tona, sabe que era como se fosse assim, o Espírito Santo tirando com a mão, sabe, todo ódio, todo rancor, toda amargura, tudo aquilo de ruim, e nós abraçamos, perdoamos, e depois meu pai foi, eu sei que ele foi em paz, eu sei que ele foi salvo, a minha vida hoje é outra, coisas no meu casamento que não acontecia, a alegria de viver, a alegria em família, parece, pastor, que realmente tinha uma opressão maligna constante ali, nos destruindo, nos atormentando, porque eu não tinha botado para fora a raiz de amargura. É desse jeito. A nossa sociedade é uma sociedade com tanto conhecimento. É uma sociedade que você já parou para pensar no teu celular. Tem mais tecnologia do que a nave que levou o homem a pisar na lua pela primeira vez. O teu celular tem mais tecnologia. Se eu quero conversar com alguém do outro lado do mundo, eu aperto num botão e chama lá. A gente tem acesso à informação de todos os jeitos, de tudo que a gente quiser, mas as pessoas não conhecem a sua alma. As pessoas não fazem uma viagem para dentro de si mesmo para se conhecer, para entender o que está bloqueando, e as coisas ruins continuam lá. Portanto, na palavra de Deus e no relacionamento com o Espírito Santo, a gente consegue se imunizar contra a amargura. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Eu quero orar por você. Eu não vou chamar ninguém na frente, mas eu queria que você sondasse a tua alma nesse momento. Você tem algo aí? Comece a conversar com Deus. Talvez seja um processo para botar isso para fora, para você ter a força necessária, mas não fique só na boa vontade. Teoria não muda a vida. Teoria não imuniza ninguém contra a amargura. É prática, é escolha, é levar a sério. Pastor, mas hoje eu sou um homem formado e tenho esse bloqueio porque me disseram que eu nunca ia dar nada. Eu tenho um bloqueio com meu pai, eu tenho um bloqueio com autoridades, eu tenho um bloqueio com mãe, Coloca isso diante do Senhor. Me xingaram, me ofenderam, me rotularam. Coloca isso diante do Senhor. Pastor, mas é algo imperdoável que aquele sócio fez comigo. Coloca isso diante do Senhor. Vai dar certo. Deus, de acordo com a tua palavra, nós entendemos, Senhor,
o peso que é nós querer viver a vida sem perdão, nutrindo a amargura, o ódio, o rancor e a raiva. Nós estamos aqui, Senhor, primeiro reconhecendo o teu perdão, entendendo que precisamos de ti, entendendo, Senhor, que nós encontramos força em ti para vencer a amargura. Nós queremos imunizar a nossa alma contra isso. Nós não queremos, Senhor, que essas feridas permaneçam abertas, dando brecha para a atuação maligna, nos colocando para baixo, comprometendo a nossa identidade, a nossa autoestima. Em nome de Jesus, nós não queremos isso, mas nós queremos uma nova vida em ti. Nós queremos um novo tempo em ti. Nós queremos desfrutar da tua graça que é completa. Deus, nós queremos viver realmente a essência do Evangelho. Portanto, nos fortaleça e nos capacite a liberar o perdão e purificar a nossa alma contra a amargura, Senhor. Gera em nós a consciência do reino, que é o que nós precisamos ter para viver a vida em abundância que tu tem para nós. É assim que oramos, pedido em nome de Jesus. Amém.